Olivia Martins acenou mecanicamente e agradeceu àqueles que vieram se despedir de seu marido, Miguel, naquele último momento. As lágrimas escorriam de seus olhos, tornando os rostos das pessoas mais próximas a ela em contornos indistintos. Sua alma estava dilacerada pela compulsiva simpatia, pelas palavras e arrependimento sem sentido e pelos olhares curiosos. Olivia queria se esconder em algum lugar distante para tentar entender o que havia acontecido. Miguel não estava com a saúde debilitada, ele levava um estilo de vida saudável que não se transformava em obsessão por dietas e restrições, pelo menos, era isso que Olivia pensava. Ele não fumava, raramente bebia álcool, preferindo qualidade à quantidade, e isso acontecia no máximo uma vez por semana ou até 2 vezes por semana. Malhar na academia fazia parte da sua rotina regular. Ele deveria viver e deixar viver, mas um conjunto inesperado de circunstâncias despencou sobre a família Martins num instante. Miguel estava um pouco acima do limite de velocidade numa estrada deserta e molhada após uma chuva forte. Essa negligência teve um resultado irreparável, um acidente. O carro na vala não foi imediatamente notado. Alguém disse mais tarde que, se Miguel tivesse sido levado ao hospital mais cedo, haveria uma chance melhor de resgate. O carro destruído foi declarado irreparável pelos especialistas. Enquanto isso, o corpo forte do homem de anos se apegava tenazmente à vida, impressionando até os médicos mais experientes. Olivia, que foi proibida de entrar na unidade de terapia intensiva, em desespero ansioso, correu para os templos mais próximos, rezou para os ícones, implorando que não levassem seu marido. Mas não houve milagre, apenas dias de luta, e a decisão foi tomada pelo destino. E, naquele momento fatídico, Olivia se aproximava do hospital para descobrir por si mesma a condição de seu marido. Ela tropeçou em um local plano, batendo o joelho no chão. A dor desapareceu em segundos após a terrível notícia da morte de Miguel. Mesmo tendo visto o corpo sem vida de seu marido e tendo que escolher itens para o funeral de um catálogo fornecido pela agência, ela não conseguia compreender a dor que havia ocorrido. Quando as tampas do caixão coberto de cetim vermelho rangeram sob o peso dos primeiros punhados de terra, Olivia ansiava por fechar os olhos com força, depois abri-los e perceber que dizer adeus ao seu amado marido era apenas a personificação de seu medo desenfreado de perdê-lo. No entanto, tudo estava acontecendo na realidade, sem retorno. Uma montanha de terra argilosa crescia sob os golpes das pás, e na cruz que adornava a sepultura, entre as 2 datas, um pequeno traço marcava sua vida. E agora havia um jantar memorial, com um clamor de vozes, colheres tilintando, trabalhadores da cantina agitavam-se com os pratos, alguém estava dizendo algo, mas para a viúva tudo isso estava gravado em sua mente como uma cacofonia irritante. Após a partida de seu marido, Olivia sentiu-se perdida e desconectada da realidade. Um estranho caleidoscópio de sensações substituiu o profundo pesar por uma queimação de ressentimento em relação ao destino cruel, misturado com um senso de perda. Embora ela ouvisse fragmentos de conversas sobre a bondade e a confiabilidade de Miguel, isso só aumentava sua dor. Ela estava zangada com seu marido, que havia morrido por causa de sua própria imprudência. O sentimento era vergonhoso, entrelaçado com confusão sobre como continuar vivendo sem seu Miguel. A harmonia familiar era tal que nem por um momento ela temeu sua decisão de se casar com ele, e agora o destino havia zombado deles, colocando um fim ao seu futuro juntos. A dor da perda repentina era insuportável. Seu marido deixou a vida muito jovem, inesperadamente sem saborear os frutos de suas próprias conquistas e sonhos realizados. Durante anos de vida juntos, Miguel e Olivia compraram uma casa aconchegante na vila, convenientemente localizada perto da cidade, em hectares de terra. Tudo cabia: uma casa de banho, um lugar para recreação, uma horta. Os pensamentos sobre filhos estavam quase maduros até uma conversa alguns dias antes do casamento, que os fez decidir que se tornariam pais quando Olivia estivesse pronta. Olivia conhecia muito bem as provações que os filhos trazem consigo.
Recentemente, Olivia havia celebrado seu primeiro aniversário redondo e, pouco tempo depois, Tiago e, um ano depois, Emília se juntaram à família de sua mãe e padrasto. Olivia assumiu a tarefa de cuidar de seu irmão e irmã mais novos sem questionar. A piedade por sua mãe, que havia passado de uma mulher alegre e florescente para uma criatura magra, com olhos profundos e ossos da clavícula proeminentes, a impulsionou à ação. Olivia assumiu muitas responsabilidades desde jovem: lavar roupas antes de colocá-las na máquina, secar e passar roupas de cama e roupas de bebê, cuidar de seus irmãos, cozinhar e comprar alimentos para os bebês. Tudo isso era feito para que a mãe pudesse descansar, tomar banho ou comer em paz. O pai biológico, com pagamentos ocasionais de pensão alimentícia simbólicos, não conseguia suprir as crescentes necessidades da família, e luxos e entretenimentos caros eram inatingíveis para eles. No entanto, Olivia nunca se sentiu como uma enteada infeliz. Seu padrasto, a quem ela chamava de tio Érico, não fazia distinção entre seus filhos e os enteados, enchendo-os de atenção e presentes. A mãe, recuperando-se do parto, recuperou seu antigo espírito. Ela tentava distribuir seu amor igualmente entre todos os filhos e era eternamente grata à sua filha mais velha por sua ajuda e fortaleza. De fato, Olivia foi quem teve mais dificuldades durante aqueles anos. Ela conseguiu manter suas notas excelentes e não perdeu o carinho pelos pequenos, como ela carinhosamente chamava Tiago e Emília. Ela genuinamente amava seu irmão e sua irmã, mas a experiência de seus anos mais jovens, cheios de preocupações e responsabilidades da maternidade, não lhe incutiu o desejo de ter filhos próprios naquela época. Além disso, Olivia e Miguel queriam que seu potencial filho viesse ao mundo nas melhores circunstâncias possíveis. Agora, enquanto Olivia e Miguel estavam à beira de um novo capítulo de suas vidas, tudo foi repentinamente interrompido. Essa mudança foi tão sem precedentes e parecia extremamente injusta. Parecia que a felicidade que estavam construindo, os sonhos e planos, tanto de longo prazo quanto para o que estava por vir, haviam evaporado subitamente. À mesa do memorial, Olivia comia mecanicamente, incapaz de saborear a comida. Após uma rápida despedida de todos que vieram se despedir de Miguel, ela voltou para a casa vazia com sua mãe, exausta. A mulher acomodou-se no chuveiro, onde finalmente deixou suas lágrimas se misturarem com as gotas frias de água. O choque sóbrio da água fria fez Olivia perceber que havia esquecido de ligar o aquecedor de água. Exausta, ela não se preocupou em secar o cabelo, apenas se jogou na cama. Sua mãe carinhosa envolveu a filha trêmula em um cobertor e acariciou suas costas suavemente, tentando confortá-la. Olivia entregou-se a um sono sem sonhos e acordou na manhã seguinte sentindo-se devastada e sem vontade de continuar. Dia após dia, sua mãe usou suas férias para apoiar sua filha, acompanhando-a ao trabalho e encontrando-a depois. Sua mãe praticamente forçava Olivia a comer e a mantinha ocupada nas noites, trabalhando na horta. O verão não se importava com a dor de ninguém, florescendo em todas as suas cores. Ruth, a mãe de Olivia, observava ansiosamente a filha, que quase não sorria e parecia desanimada. Todos os esforços de parentes e amigos que os visitaram várias vezes, incluindo Érico com Tiago e Emília, não trouxeram conforto a Olivia, mas sim irritação. Ela sabia que todos queriam apenas o bem para ela, mas a obrigação de controlar suas emoções e manter as conversas em andamento exigia um esforço tremendo. Olivia queria mais do que tudo estar sozinha, não ver ninguém e não ter conversa alguma. Essa era sua forma de lidar com sua dor, pelo menos por enquanto. Falar sobre a organização da rápida aproximação do velório causava a Olivia uma dor física quase palpável. Após dias da despedida, ela pediu à sua mãe: "Mamãe, obrigada por tudo, mas provavelmente é hora de você voltar para casa. Tiago, Emília e o tio Érico precisam de você. Além disso, é hora de você voltar ao trabalho, e não é muito conveniente chegar aqui." Ruth tentou objetar, mas Olivia começou a tranquilizá-la: "Não se preocupe, eu vou me virar."
Vou fazer o meu melhor e lembrar de comer direito de manhã e à noite. Nossos bebês quase crescidos e o tio Érico devem sentir sua falta. Me sinto mal por tirar você da sua família por tanto tempo e, em geral, eu vou ficar bem. Ruth, olhando cuidadosamente nos olhos da filha, decidiu acreditar nela. Afinal, tanto Tiago, que estava se recuperando de sua primeira paixão, quanto Emília, que havia conseguido quebrar o braço ao andar de bicicleta, realmente precisavam de atenção. Fechando a porta atrás de sua mãe, Olivia ficou sozinha na casa que estava destinada a ser um ninho familiar feliz por tão pouco tempo. A dor desesperada da mulher foi substituída por uma apatia ensurdecedora, indiferença a todos e a tudo. Mas em seu trabalho, antes tão amado, ela continuou a desempenhar suas funções, embora sem o entusiasmo habitual de seus superiores e colegas. Olivia se comunicava com seus parentes por telefone, às vezes encontrando-se com eles durante o intervalo para o almoço. Sua mãe, padrasto, irmão e irmã sugeriram várias vezes que Olivia se mudasse para a casa deles, pelo menos por um tempo, mas ela recusou categoricamente. O lar parecia ser seu último refúgio, a personificação de todas as suas esperanças e sonhos para seu marido. Ela raciocinava que não havia necessidade de deixar o lugar que ela e seu marido haviam tão amorosamente aperfeiçoado. Gradualmente, no entanto, uma mudança no humor de Olivia começou a ocorrer. Ela evitava ficar dentro de casa, mas não ousava ir muito longe dela também. Tornava-se cada vez mais difícil ficar sozinha com seus pensamentos sombrios, mas ela não se permitia pedir companhia. Seu irmão e irmã tinham suas próprias atividades adolescentes, e sua mãe era um transtorno para ir ao trabalho. Ela já havia feito tanto por Olivia durante o momento mais trágico de sua vida. Nicole, sua sogra, chorou ao mal cruzar o limiar da casa do filho. Sua aparência era outro lembrete de sua perda, e Olivia hesitava em pedir apoio. O sentimento de solidão tornava-se cada vez mais delicioso. Longas conversas telefônicas com familiares e amigos ajudavam parcialmente a distraí-la, mas ainda assim a viúva Olivia preferia passar mais tempo na horta ou na varanda, até que o frio que descia sobre a terra a obrigasse a voltar para dentro. Amanheceres apressavam-se para substituir os entardeceres. Era verão, quente durante o dia, mas nas primeiras manhãs e noites a aproximação do outono já se fazia presente. A amargura persistia na mente de Olivia, e ela percebia que a afirmação comum de que o tempo cura era nada mais que um clichê familiar e enganosamente reconfortante. A agudeza da perda irreparável estava se atenuando, mas não desaparecia. Com o tempo, a mulher começou a perder a indiferença ao mundo ao seu redor e gradualmente se envolveu nos momentos de trabalho que requeriam atenção. Ela parou de voltar para casa olhando as janelas com desesperança, sonhando que, pelo menos hoje, haveria luz nelas, e dentro, em uma morada cuidadosamente criada com amor, estaria seu marido, saudável e ileso. Com a mente, ela sabia que agora teria que se acostumar a viver sem dor e sem fragmentos de esperança. Às vezes, Olivia imaginava que alguém lhe diria repentinamente que houve um engano e que alguém além de seu marido havia morrido no carro. Afinal, não havia muito que poderia ter acontecido na estrada. Ela lamentava que a questão dos filhos tivesse sido deixada para mais tarde. Afinal, um filho seria sua salvação e o sentido da vida agora. No entanto, Olivia tentava não se aprofundar em preocupações inúteis, percebendo que nada poderia ser consertado. Tudo o que restava era aprender a viver novamente, desta vez sem seu marido. Após dias de luto por Miguel, Olivia encontrou forças para subir ao sótão, o lugar onde seu marido havia montado seu escritório e dedicava seu tempo livre ao seu hobby de modelar navios. Ela não estava proibida de ir lá, mas nunca havia procurado perturbar a paz do local, que era um santuário para seu amado. Além disso, ele até limpava o sótão sozinho, dizendo que Olivia poderia, sem querer, jogar fora algum detalhe importante. Em geral, Olivia estava completamente satisfeita com esse estado de coisas. Ela percebeu que, mesmo com grande amor mútuo, os cônjuges podem ter seus próprios hobbies.
Se Miguel de alguma forma alcançava a harmonia interior no sótão, por que não? A mulher sempre soube que ele estava por perto e, ao primeiro pedido, corria em seu auxílio. No entanto, Olivia não abusava dessa técnica, dando a seu marido a oportunidade de desfrutar de seu hobby em paz e tranquilidade, e raramente olhava para o sótão. Ela tinha o suficiente para fazer na casa, graças à pintura do lote e à limpeza do restante da casa, sem esse canto masculino. E agora ela estava entrando na área onde Miguel recentemente reinou supremo. Parecia a mulher que, ao vasculhar as coisas tocadas pelas mãos de seu marido, ela o saudava. Além disso, havia necessidade de lidar com todos os tipos de contas de serviços públicos. Ela sabia mais ou menos como, quando e onde fazer tudo isso, mas agora precisava descobrir se havia dívidas e, em caso afirmativo, eliminá-las. A mulher cruzou o limiar do sótão e quase desistiu de seu plano. Seus olhos se turvaram, um amargo nó na garganta subiu novamente, dificultando a respiração. Olivia congelou, puxou ar para os pulmões, recobrando um pouco os sentidos, então abriu os olhos e ainda conseguiu entrar na sala que brincava chamava de santuário de seu marido. Ela estava apavorada, mas começou resolutamente a vasculhar o conteúdo das gavetas da escrivaninha em busca dos documentos que precisava. Ao vasculhar os papéis, Olivia viu uma pasta plástica com vários arquivos transparentes. Um deles continha um contrato com um asilo privado para deficientes chamado Mercy. Na parte do executivo, o primeiro nome, o nome do meio e o sobrenome de seu marido estavam escritos nas linhas destinadas ao registro dos dados do cliente. Olivia não tinha dúvidas de que os dados no documento haviam sido escritos pelo próprio Miguel, a caligrafia era inegavelmente dele. Pelo texto do contrato, seu falecido marido havia pago pela manutenção de uma certa Silva Gabriel em um asilo bastante caro. Olivia não se lembrava de conhecidos comuns com esse nome ou de parentes de Miguel. A data do contrato e os cheques na pasta indicavam que Miguel havia começado a pagar pela manutenção dessa mulher no Mercy antes de se casarem e continuará a fazê-lo durante toda a vida de casados. E isso numa época em que todas as energias e finanças da família eram direcionadas para comprar e arrumar a casa e o terreno. Eles não estavam à beira da pobreza, é claro, mas ainda estavam tentando economizar. Essas descobertas causaram a Olivia uma tempestade de emoções. Ela sentiu um ciúme repentino. Era para economizar dinheiro que ela havia desistido de coisas pequenas, como idas ao esteticista e encontros culturais, e Miguel estava contribuindo com uma quantia considerável de dinheiro para um asilo com um nome afetuoso, mas preços impiedosos. O que mais a surpreendeu não foi o gasto do dinheiro, mas o fato de que tudo isso foi feito em segredo, sem seu conhecimento. O que poderia ter impedido Miguel de relatar seu altruísmo? Olivia tinha certeza de que pelo menos teria informado seu cônjuge, não proibido, mas apenas queria entender a situação. Sua perplexidade e crescente inquietação a impulsionaram a ação. O que restava a decidir era o que fazer com esse contrato e como lidar com o pagamento iminente, que se aproximava a cada dia. Deixando a pasta de arquivos de lado, Olivia continuou a procurar entre os papéis, mas seus pensamentos continuavam voltando à recente descoberta. Ela se perguntava por que Miguel havia mantido seu apoio a essa mulher em segredo dela e o que essa estranha secretividade poderia significar de um homem que sempre lhe pareceu o epítome da honestidade. Decidindo discutir a descoberta com Nicole, Olivia planejou visitar sua sogra em seu próximo dia de folga. Será que a mãe de Miguel sabia algo sobre essa tal Silva Gabriela? Apesar de seu relacionamento nem sempre harmonioso com Nicole, a perda compartilhada de alguma forma as aproximou. No dia anterior à sua visita, Olivia havia avisado sua sogra sobre sua chegada e, seguindo a tradição ensinada por sua mãe de não visitar de mãos vazias, comprou salsicha, queijo, o chá favorito de sua sogra e biscoitos. O encontro com Nicole começou com frases polidas. Elas arrumaram a mesa juntas, mas a maior parte da conversa foi dedicada às queixas da mulher mais velha. Nicole compartilhou sua dor e sensação de perda após a morte do filho,
reclamando de sua saúde decadente e esperando encontrar seu filho em sonhos. Então, de repente, ela repreendeu Olivia por não ter filhos, dizendo que não estaria tão solitária se tivesse um neto ou neta. Estou sem parentes de sangue agora, disse Nicole, acrescentando que Olivia, sendo jovem, poderia se casar novamente e ter filhos. Olivia, ouvindo sua sogra, sentiu uma picada dolorosa no coração. As memórias de seu marido, as especulações de Nicole sobre seu futuro, tudo isso acrescentava tristeza à alma já emocionalmente abalada de Olivia. Após esperar que Nicole falasse, Olivia trouxe suavemente, mas de forma direta, a questão que a perturbava há dias: quem era Miguel Silva Gabriela? A mudança instantânea na expressão facial de sua sogra não passou despercebida. Olivia sabia imediatamente que o nome e o sobrenome não eram uma folha em branco para Nicole, embora ela não tivesse pressa em compartilhar a informação, provavelmente tentando esconder sua excitação atrás dos aperitivos. Uma vez que a mesa estava literalmente repleta de comida, a sogra finalmente encontrou coragem para falar. Eu esperava não ouvir falar de Gabriela Silva novamente, muito menos falar sobre ela, mas, como você está perguntando, provavelmente há um bom motivo, certo? Recebendo um aceno de cabeça de sua cunhada, Nicole continuou: Gabriela foi o primeiro amor sério de Miguel. Não sei o que ele lhe contou sobre ela ou queria lhe contar, mas essa é a verdade. Eu não gostei dela desde o início, não por sua aparência, é claro, mas parecia haver alguma insinceridade. Mas isso não importa. Nosso Miguel teve azar. Esse amor acabou sendo um desastre. Gabriela estava em uma situação difícil, precisando de ajuda e apoio. Isso foi antes do seu tempo. Eventualmente, tornou-se responsabilidade de Miguel sustentá-la naquela instituição. Deve ter sido um compromisso que ele decidiu não abandonar, mesmo depois de você entrar na vida dele. Sabe, é difícil romper com certas coisas. De qualquer forma, ele não podia deixá-la na mão. Ouvindo Nicole, Olivia ficou ainda mais confusa. O fato de ter a oportunidade de saber mais sobre o passado de seu falecido marido era importante, mas, junto com as revelações, veio um novo fardo de pensamentos e sentimentos pesados. Nicole continuou a compartilhar suas reflexões sobre o passado de seu filho com Olivia em confiança. A juventude e o uso adequado de maquiagem podem embelezar qualquer mulher. Certamente, a aparência de Gabriela poderia atrair atenção, e, embora ela tivesse traços faciais atraentes, como pessoa, ela não correspondia ao meu filho. Foi isso que pensei na época e ainda não mudei de opinião. Ela estudou apenas até o 9º ano e depois fez apenas um curso de vendedor. Não vi nela o desejo de autodesenvolvimento. Miguel conheceu Gabriela por acaso, ao ar livre com amigos. Eles pararam na loja onde Gabriela trabalhava para comprar quas para o Croca, e foi lá que ele se apaixonou. Seu passado estava longe de ser ideal. Ela não conhecia seu pai, sua mãe quase perdeu a guarda dela por causa do estilo de vida que levava, mas, por um milagre, conseguiu convencer as autoridades de tutela do contrário. E Gabriela mesma contava como, às vezes, tinham que roubar lanches da mesa para não passarem fome. Tudo isso, na minha opinião, era uma má herança. Miguel ignorava tudo isso com firmeza. Mesmo o fato de que Gabriela já tinha um filho, nascido fora do casamento, não o desencorajava. Ela parecia até orgulhosa de ter dado à luz uma filha, Alina, aos anos. Nicole olhou ao redor, como se buscasse apoio para suas palavras, e depois olhou tristemente para Olivia. Sentindo o peso de toda essa história, que agora fazia parte de sua história pessoal, Olivia sentiu amargura e empatia por sua sogra e por si mesma. Enquanto Nicole continuava sua história, ela descreveu como Gabriela falava de sua filha com grande orgulho e como isso influenciava suas decisões na vida. Apesar de suas dificuldades na vida, Gabriela encontrava consolo em saber que tinha alguém para amar e que era importante, pelo menos para sua filha. Ela me garantiu que foi a melhor decisão da vida dela manter o bebê.
graças à garota, alguém precisa dela sinceramente. E sobre o pai da criança, ela só disse que foi um amor juvenil e não queria ouvir mais nada sobre ele em sua vida. E havia benefícios para uma mãe solteira, então ela nem estava preocupada. Respirando fundo, a sogra continuou: lembro-me da minha surpresa e até desespero quando soube que meu filho não se importava nem um pouco com o nível social de Gabriela ou com seu passado. E, embora eu nunca tenha sido inclinada a ser snob, a história de vida dela definitivamente era uma preocupação. Mas isso não era o principal objeto do meu desagrado. O comportamento presunçoso de Gabriela, a confiança e a arrogância que ela demonstrava às vezes, literalmente me irritavam. Nicole descreveu um dos incidentes. A reação de Gabriela às perguntas sobre as condições de moradia foi desafiadora. Ela ria e era rude, dizendo que a casa da mãe dela era mais parecida com um celeiro, que era impossível viver lá. Ela quase zombou quando me disse que Miguel havia prometido a ela um apartamento assim que se casassem. Quando Nicole terminou sua parte da história, Olivia sentiu uma forte simpatia tanto pela sogra quanto por Miguel. E, embora cada palavra sugerisse o quanto ela não sabia sobre o passado de seu marido, ela respeitava sua escolha de manter o segredo. Talvez ele estivesse agindo por senso de dever ou preocupação, talvez quisesse proteger sua vida familiar dos problemas do passado. Nicole continuou a compartilhar as memórias difíceis com sua assertividade e franqueza habituais. Não é que Miguel fosse indiferente à minha opinião, mas ele era independente em suas decisões. Quando soube de todas as dificuldades que Gabriela traria para sua vida, eu tive uma crise hipertensiva, pode-se dizer que estava na cadeira. Mas não dei meu filho a vida inteira para que ele agora tivesse que carregar um fardo desses. Mesmo que Gabriela tenha se tornado assim por circunstâncias alheias à sua vontade, ainda era doloroso e difícil para mim. Recusei até a ajuda dos médicos naquela vez, mas não tive tempo de pensar no hospital quando Miguel anunciou que o casamento estava próximo e que já haviam dado entrada nos papéis. Olivia simpatizava com as emoções de sua sogra, que se viu em um dilema difícil entre o amor por seu filho e o medo pelo futuro dele. Eu entendo você, Nicole. É difícil quando se vê um ente querido aparentemente cometendo um erro. Tardiamente, Nicole continuou: e sabe, quando estávamos juntos, Gabriela e eu nos visitávamos assim. Não havia como mudar minha atitude. Não era culpa de Gabriela, mas ainda assim eu não conseguia aceitá-la dessa maneira. E, mesmo quando ouvi ela e Miguel discutindo o casamento, não podia acreditar que era real e que meu filho estava passando por tal provação. Tinha medo de perdê-lo se me expressasse de maneira muito direta. Suspirando, Nicole terminou sua história. O casamento, no final, não aconteceu. O desastre que ocorreu no dia anterior virou tudo de cabeça para baixo. Gabriela teve que arrumar suas coisas naquele dia e levar sua filha para se acomodar aqui no centro. Miguel não pôde acompanhá-la por causa de uma viagem de negócios. E lá estava ela, sozinha em seu próprio bairro, onde cada esquina exalava desespero. E lá estava ela, onde aquela terrível tragédia aconteceu com ela. Era difícil imaginar a dor e a perda que todos os envolvidos naquela história sentiam, incluindo Nicole, que, apesar de sua firmeza e integridade, também sentia a amargura do que estava acontecendo. Foi incrivelmente difícil para a viúva recordar essa tragédia que afetou profundamente toda a família. Miguel ainda pediu a Gabriela para esperar por seu retorno para que pudessem se mudar todos juntos, mas Gabriela estava ansiosa para deixar seu passado para trás e começar sua vida de novo. Para ela, era tudo muito importante: a mudança para um novo apartamento, o próprio Miguel e todas as expectativas do casamento iminente. A perplexidade sobre sua sorte estava nos lábios de muitos, vindo de uma família problemática, mãe solteira, e depois conhecendo meu filho, que decidiu formar uma família com ela. Realmente é um conto de Cinderela, mas nos tempos modernos. Eu pensava que Gabriela queria usar Miguel como trampolim, não percebendo o quanto ela realmente se importava. Só minha imaginação não teria capturado o desastre que os aguardava.
e Miguel depois se culpou. Ele deveria ter esperado, ter levado seu tempo. Ele voltaria em um dia e tudo seria diferente. Nicole fez uma pausa, como se tentasse conter sua emoção. O dia em que eles se mudaram foi fatídico. Gabriela, o que chamavam para combinar, supostamente teve uma despedida com bebida, e ela mesma acabou como resultado daquela noite. Houve um incêndio na casa velha, de madeira. Alguém adormeceu com um cigarro não apagado. A investigação esclareceu. Aqueles que dormiam na varanda escaparam, mas Gabriela e as crianças ficaram presas lá dentro. Gabriela, ao tentar salvar as crianças, sofreu ferimentos graves, queimaduras, e, como resultado, ficou incapaz de andar. Eu não podia imaginar toda a dor e horror. O silêncio caiu entre as mulheres, e Olivia segurou suavemente a mão de Nicole, tentando confortá-la de alguma forma. Como se os problemas não bastassem, as irmãs sobreviventes de Gabriela começaram a culpá-la por tudo. O foco de toda a tragédia recaiu sobre ela. Meu filho teve que não apenas processar a perda de sua filha, mas também apoiar Gabriela, que não era bem-vinda nem por seus próprios parentes. As palavras de Nicole estavam cheias de saudade, como se ela estivesse revivendo todo o pesadelo novamente. A simpatia mútua ajudou as mulheres a processar a amargura e a angústia dos eventos à sua própria maneira. Olivia ouviu a narração de Nicole, suas palavras sobre a trágica história que tocou a vida de Miguel e seu próprio envolvimento nos eventos que se desenrolavam. Era difícil entender e aceitar imediatamente todas as emoções e ações que sua sogra estava descrevendo, mas ela não podia permanecer indiferente aos sentimentos intensos da mulher diante de uma dor tão inimaginável e a espécie de alívio que veio depois. Nicole, eu entendo o que você passou. Essas circunstâncias são difíceis de imaginar, são fora do comum, Olivia falou suavemente, tentando compreender a complexidade da situação e encontrar as palavras certas. Ela sentia simpatia por Miguel, que, diante da tragédia, permaneceu forte e mostrou preocupação e apoio por Gabriela, mesmo quando ela própria havia sucumbido às crenças de Nicole. Sua preocupação pelo seu filho, seu desejo de protegê-lo, é compreensível, Olivia continuou. As palavras de Nicole, que se baseavam em normas aceitas e uma espécie de obrigação para com sua família, deixavam claro que as decisões de sua sogra foram difíceis e forçadas pelas circunstâncias. E, de maneira alguma, você é um monstro. Você amava e temia pelo seu filho, e toda mãe é próxima a esses sentimentos. Olivia abaixou a cabeça, orando as experiências da mulher que se tornará quase uma família para ela. A conversa trouxe uma reflexão profunda, registrar e aceitar tantos eventos e sentimentos não era uma tarefa cotidiana. Olivia sentiu seu vínculo com Nicole se fortalecer ainda mais, ao mesmo tempo que percebia o quão difícil foi a jornada de vida de Miguel antes de seu casamento. Agradeço por compartilhar essa história comigo. É tudo muito importante para entender tanto o passado quanto o presente, Olivia acrescentou suavemente, sentindo a profundidade do alívio que sua sogra sentiu ao compartilhar suas experiências. Refletindo sobre o conteúdo da conversa, Olivia sentia-se como se estivesse em ondas de emoções complexas. Ela tentou compreender a variedade de sentimentos que estava experimentando naquele momento e avaliar adequadamente os motivos de Miguel para manter sua história anterior em segredo. Embora Olivia entendesse que seu marido tinha todo o direito de guardar seus segredos, ela ainda sentia um sentimento incômodo em seu íntimo de que uma parte do passado de seu marido permanecia escondida dela. Por que ele não compartilhar uma seção tão importante de seu passado? Ao caminhar para casa, Olivia fez uma anotação mental sobre a importância da confiança em um casamento e que, talvez, ela devesse iniciar uma conversa franca com Miguel. Talvez isso ajudasse a resolver suas dúvidas internas e fortalecer seu relacionamento, abrindo espaço para mais compreensão e aceitação. Apesar de suas reflexões e dúvidas, Olivia também entendia a força das circunstâncias que obrigaram Nicole a fazer o que fez no passado em relação a Gabriela e seu filho.
Todas as pessoas são complexas e multifacetadas, e cada ato é causado por uma infinidade de razões. Respirando fundo, Olivia pensou no fato de que, às vezes, dificuldades fortalecem os laços familiares e que, apesar das dificuldades, ela encontrou calor e aceitação na casa de Nicole. Olivia não tinha uma tarefa fácil à sua frente. Ela sabia que precisava fazer um plano e abordar as próximas reuniões preparada para ter o diálogo mais claro e produtivo com a administração do asilo e possivelmente se encontrar com Gabriela. Olá, Olivia respondeu a mulher no escritório. Gostaria de discutir as condições de permanência de Gabriela Silva nesta instituição e as opções de pagamento. Sou parente próxima do guardião e gostaria de entender a situação atual. Saber o que fazer com as finanças da ex-noiva de Miguel agora parecia tão importante quanto manter boas lembranças dele. A mulher olhou para Olivia e acenou com a cabeça. Entendo. Vou informar Gabriela Silva que você está aqui para vê-la. Por favor, sente-se. Não vamos demorar. A mulher respondeu com um sorriso e rapidamente discou um número interno. Olivia teria que trazer à tona e discutir questões financeiras difíceis, além de entender os sentimentos de Gabriela por Miguel agora e revelar a verdade sobre sua morte. Ela teria que cuidar do ente querido de seu marido, mesmo diante do abismo que acabará de descobrir em seu relacionamento. Percebendo a extensão total de sua responsabilidade nesse assunto e o quanto ela ainda não sabia sobre a vida anterior de seu marido, pesava na mente de Olivia, mas também incutia uma certa sensação de completude e oportunidade de encerrar um capítulo do passado que ainda precisava de fechamento. Ela sentia sentimentos mistos ao se posicionar diante de uma mulher que um dia esteve tão próxima de um homem que deixou uma marca vívida em seu coração. Ela tentou reunir seus pensamentos e se preparar mentalmente para enfrentar Gabriela. Uma mulher em uma cadeira de rodas foi trazida para Olivia. Gabriela, posso apresentar sua visitante? A diretora falou com um sorriso e olhou para Olivia. Olivia acenou com a cabeça, tentando esconder sua excitação. Olá, Gabriela, começou, e sua voz tremeu ligeiramente. Eu sou Olivia, e gostaria de conversar com você, se estiver tudo bem. Ela tentou agir de forma tátil e delicada, sabendo que estava prestes a revelar a notícia a Gabriela, que poderia ser um choque para ela. Gabriela virou o rosto para ela, onde o olhar observador de Olivia notou traços de confiança e força interior. Era evidente que ela havia passado por muito e conseguiu manter seu próprio orgulho e dignidade. Olá, disse Gabriela em voz baixa, e sua voz estava calma. Posso ajudá-la? Olivia sentou-se ao lado dela e, antes que pudesse começar a falar, seu coração acelerou um pouco. Ela se sentia desconfortável guardando a triste verdade, mas, ao mesmo tempo, sabia que Gabriela deveria saber. Gabriela, estou aqui para dar notícias sobre Miguel, começou a contar, com sentimento e respeito, os últimos dias de seu marido, aproximando-se do momento inevitável de revelar a triste notícia de sua morte. Olivia percebeu que aquele era o momento de verdade que ela precisava viver e pretendia apoiar Gabriela, não importando o que isso lhe custasse. Olivia lutava para escolher as palavras, mas, de repente, percebeu que Gabriela já entendia e aceitava tudo. Isso tornava mais fácil, embora tornasse o momento particularmente emocional. Obrigada por suas palavras gentis sobre Miguel, disse Olivia, respondendo às palavras sinceras de Gabriela. Seu coração estava cheio de um turbilhão de sentimentos, tristeza pelo homem que se foi, simpatia pela mulher ao seu lado e admiração por como suas vidas estavam interligadas. Sim, Miguel sempre foi tão compreensivo e simpático, continuou Olivia, e acho que ele gostaria que nos encontrássemos para garantir que você está segura e bem aqui. Olivia olhou para Gabriela e viu nela a força que a diretora do asilo havia mencionado. Ela percebeu que poderiam superar essa conversa dolorosa e sobreviver, apoiando-se mutuamente com sua espiritualidade imutável. Sinto que você e eu estamos conectadas por mais do que apenas Miguel, disse Olivia, de repente, sentindo uma conexão inexplicável com essa mulher extraordinária.
Quero oferecer minha ajuda, se você precisar, procurou as palavras certas. Você sabe, agora que Miguel não está mais aqui, isso também é minha preocupação. Quero garantir que tudo ficará bem. Após trocarem algumas frases sinceras, as mulheres realmente sentiram quanto tinham em comum, como a vida podia ser imprevisível e como o apoio era importante. Nesse canto tranquilo do asilo, sob o som dos pinheiros e o leve farfalhar das folhas, encontraram uma nova e difícil compreensão e um novo fio que agora ligava seus destinos. Sentada no táxi, Olivia tentou controlar suas emoções. A realidade da resiliência de Gabriela, seus sentimentos sinceros por Miguel e o relacionamento complicado no passado criavam um caleidoscópio de sentimentos e pensamentos. Ao visitar sua mãe, Olivia sentiu a necessidade de apoio e compreensão. Precisava falar sobre suas lutas com alguém que compartilharia suas experiências e ajudaria a tomar a decisão certa. A mãe ouviu atentamente a filha, analisando as informações conforme avançavam. Mamãe, eu simplesmente não poderia deixá-lo assim, sem cuidados, explicou Olivia, com um tom de reprovação e defesa ao mesmo tempo. Ele fez muitas coisas por Gabriela, e ela realmente o amava, mesmo depois de todos esses anos. Olivia, começou Ruth, percebendo a complexidade da situação, talvez Gabriela tenha sentido respeito e carinho por ele. Foi a decisão dele ajudá-la, após tudo o que aconteceu. As desgraças que aconteceram com ela aumentam a obrigação moral. E, se você escolher continuar o trabalho dele, eu ficaria feliz em ajudar. Olivia ficou aliviada ao ver o apoio de sua mãe. Ruth, apesar de possíveis preconceitos anteriores, demonstrou profundidade de compreensão e compaixão. Você está certa, continuou Olivia, e foi importante para mim ver Gabriela, entender como ela está vivendo agora. Isso me ajuda a entender melhor Miguel e suas escolhas. O momento permitiu que Olivia tirasse novas forças de uma situação de vida difícil. Apesar da gravidade do dia, lembrou-se do valor da bondade, compreensão e de sua própria escolha de perdoar o passado e apoiar os necessitados. Olivia encontrou força para suportar o peso da perda enquanto cuidava de alguém que também havia experimentado a perda. Visitas regulares ao asilo tornaram-se não apenas um suporte para Gabriela, mas uma maneira para Olivia de enfrentar as circunstâncias de seu luto de frente, encontrando-as com compaixão e compreensão. Cada viagem ao asilo enchia Olivia de novas experiências. Ela admirava a dignidade com que Gabriela aceitava seu destino, e, embora suas próprias circunstâncias a fizessem pensar em dificuldades financeiras, nunca deixou de procurar maneiras de ajudar. Um dia, Olivia teve uma ideia. Talvez existam maneiras de tornar isso sustentável, procurar algumas fundações, instituições de caridade ou até iniciar uma campanha de arrecadação de fundos. Certamente haverá pessoas dispostas a ajudar. Além disso, surgiram novas ideias sobre a possibilidade de voluntariado ou até mesmo integrar Gabriela à vida no asilo de forma que ela pudesse talvez fornecer alguns serviços ou trabalhar para compensar parte de sua estadia. Olivia decidiu discutir essas opções mais detalhadamente com a diretora do asilo e buscar soluções colaborativas. Com cada visita, Olivia se envolvia mais na atmosfera do asilo, no seu ritmo tranquilo de vida, que a lembrava de que, apesar das tragédias pessoais, a vida continua e sempre há espaço para feitos da alma. O tempo passado com Gabriela e os outros residentes do asilo tornou-se precioso. A mulher aprendeu a encontrar alegria nas pequenas coisas, naqueles momentos em que risadas animavam dias monótonos e o apoio vinha de onde menos se esperava. Foi um novo nível de sabedoria e altruísmo para Olivia, um caminho que poderia levar a novas descobertas e mudanças em sua própria vida. As celebrações de Ano Novo, que agora incluíam não apenas a família, mas também amigos do asilo, tornaram-se um momento de alegria e calor compartilhado. Foi um novo começo para Olivia, uma oportunidade de estender a caridade e o cuidado que sentia por Gabriela a outros aspectos de sua vida. Dessa forma, conhecer Gabriela, uma mulher que passou por tanto, não apenas ajudou Olivia a lidar com sua dor pessoal,
mas também proporcionou uma ponte para novas amizades e um novo entendimento de quão significativo cada momento da vida é e como é importante usá-lo para desenvolver ajuda e calor para os outros. E essa amizade repentina agora era algo inerentemente importante para Olivia. O trabalho manual tornou-se mais do que apenas um hobby para Olivia, era uma forma de expressar a si mesma, uma pausa da rotina diária e, de certa forma, uma terapia para sua alma. Compartilhar suas experiências com Gabriela e tentar criar algo bonito com suas próprias mãos trazia alegria e uma sensação de realização. Dificuldades no trabalho e uma possível redução de renda adicionaram preocupações, mas Olivia tentava não projetar seus problemas nos residentes do asilo, especialmente Gabriela, que se tornará tão próxima dela. Ela sabia que o equilíbrio emocional de Gabriela e seu envolvimento no asilo eram fatores importantes para manter seu espírito e saúde. A ideia de convidar Gabriela para morar junto foi muito corajosa e tocante, demonstrando a profundidade de empatia e compaixão que Olivia buscava dentro de si. No entanto, tal decisão exigia mudanças significativas na casa e em sua própria vida. Percebo que convidar Gabriela para morar comigo mudará drasticamente nossas vidas, e há muitos detalhes a serem considerados, mas talvez isso não seja apenas um problema, mas uma oportunidade de começar algo novo, de nos ajudarmos diariamente, ponderou Olivia. Ela precisava pesar tudo cuidadosamente, considerando não apenas suas opções financeiras, mas também o bem-estar emocional de ambas as mulheres e as possíveis consequências para seu relacionamento. Considerar alternativas, como buscar apoio social, incluindo benefícios e programas de caridade, poderia ser uma solução frutífera. Talvez possa haver um compromisso que nos permita estar lá uma para a outra e nos apoiar sem abrir mão de nossos espaços de vida. Essa busca por equilíbrio poderia levar a uma solução que se adequasse a ambas. Cuidar dos entes queridos é sempre uma escolha difícil entre o próprio conforto, o desejo de ser útil e apoiar os outros. Olivia percebeu que a decisão que tomaria deveria ser feita com todos os aspectos em mente, emocional, financeiro e prático. Cada decisão traz mudanças, e às vezes é essa mudança que permite tanto a nós quanto àqueles que ajudamos a encontrar novos horizontes e novas oportunidades de felicidade. Ela logo conheceu Frederico, o homem que começou a cuidar de Gabriela após sua tragédia. A impressão de Olivia sobre Frederico foi favorável. O homem parecia não apenas educado, mas também excepcionalmente aberto. Ela sentiu que a conversa estava lhe proporcionando uma nova perspectiva sobre sua situação com Gabriela. Olivia havia determinado que todos, às vezes, precisam desabafar e ser ouvidos, e aquele era um desses momentos. Não, Gabriela não é uma irmã, Olivia respondeu com um leve sorriso, mas nos tornamos amigas próximas. A história dela não me deixou indiferente, e tentei apoiá-la da melhor maneira que pude. Nos vemos regularmente agora. Olivia sentiu que poderia compartilhar suas dúvidas sobre o futuro, tanto a necessidade de convidar Gabriela para sua casa quanto as mudanças em seu trabalho que poderiam afetar sua situação financeira. No entanto, decidiu que talvez ainda não fosse o momento de abrir todas as suas cartas para o recém-conhecido homem. Todos nós tentamos fazer o melhor para quem amamos, Olivia acrescentou baixinho, olhando para a neve que trazia melancolia mesmo no início da primavera. Mas às vezes nossos poderes são limitados e não podemos cobrir todas as necessidades, continuou Olivia. Por isso, às vezes me pergunto se estou fazendo o suficiente e se o que estou fazendo é certo. A viagem com Frederico havia passado sem problemas, e o carro era um ambiente fértil para revelações. Olivia percebeu que suas aventuras e experiências com Gabriela haviam se tornado uma parte integrante de sua vida, preenchendo o espaço deixado pela partida de Miguel. O tipo de atenção e cuidado que ela deu a Gabriela estava retornando a si mesma, trazendo novo significado e conforto à sua vida. Quando finalmente chegaram à cidade, Olivia se despediu de Frederico e saiu do carro, com o coração leve de gratidão pela companhia inesperada, mas agradável.
Ela caminhou para casa, refletindo pensativamente sobre o fato de que conectar-se com os outros estava no cerne da experiência humana, superando obstáculos e construindo pontes entre as pessoas, mesmo quando pareciam completos estranhos a princípio. A gratidão encheu o coração de Olivia enquanto o carro de Frederico rolava pelas ruas da cidade. Seu recente companheiro de viagem, um completo estranho de algumas horas atrás, havia mostrado a gentileza e a disposição de ajudar que eram tão necessárias naquele momento. Esse gesto de confiança e apoio altruísta era digno de respeito. Sentada ao lado de Frederico, Olivia mais uma vez refletiu sobre sua situação e seu relacionamento com Gabriela. Ela percebeu que encontros como aquele nos fazem perceber repetidamente a importância da empatia e da ajuda mútua. O tempo gasto conversando com seu novo conhecido lhe deu a chance de desviar a mente de suas preocupações e alegrar-se com a humanidade que ainda floresce no mundo. Muito obrigada, Frederico, murmurou Olivia, sorrindo, enquanto sua casa já surgia à frente. Seu apoio hoje é inestimável para mim. Logo Olivia estava de pé no portão de sua casa, observando o carro desaparecer na distância. Ela se sentiu tranquila e em paz, apesar de todos os pensamentos complicados que passaram por sua cabeça durante todo esse tempo. Essa reviravolta inesperada em sua noite habitual lembrou-a de que eram frequentemente os encontros inesperados e os atos de bondade que tornavam nosso mundo um lugar melhor e mais acolhedor. Ela respirou o ar fresco da noite e caminhou em direção à casa, com o coração fortalecido pela ideia de que o apoio incondicional e a assistência mútua tornam a vida mais rica e lhe dão forças para seguir em frente, superando qualquer obstáculo. O amanhã seria um novo dia, e quem sabe que mudanças traria para as vidas de Olivia e Gabriela. Mas o dia de hoje deixou um resíduo quente de gratidão e fé no coração de Olivia. Olivia certamente entendia todos aqueles bons conselhos, mas seu coração ainda não estava pronto para um novo relacionamento. As lembranças de Miguel eram muito recentes, e a ideia de romance era mais dolorosa do que a alegria de começar algo novo. Para evitar magoar os sentimentos das pessoas carinhosas ao seu redor, Olivia tentava não mostrar sua resistência interna, mas simplesmente direcionava a conversa para tópicos mais seguros. Ela apreciava sua lealdade e disposição para ajudar, mas o amor não era algo que pudesse ser reacendido à força. Eu realmente aprecio todo o seu apoio, disse Olivia a seus entes queridos, e aprecio suas intenções. Por favor, não se preocupem comigo. Todos precisam de tempo para crescer e se curar, e cada um tem sua própria maneira de fazer isso. Seu relacionamento com Frederico foi uma adição bem-vinda ao círculo social que ajudava a superar seu luto e gradualmente retornar a uma vida plena. No entanto, Olivia percebeu que sua sanidade e paz interior eram algo que ela não poderia sacrificar pelo bem-estar das pessoas ao seu redor. Ela gostava que Frederico se comportasse respeitosamente e não impusesse sua companhia, dando-lhe a oportunidade de amizade, mas sem a pressão adicional. Todos os dias, Olivia estava aprendendo algo novo sobre si mesma e aprendendo a ser ela mesma em um mundo em mudança. Ela sabia que a disposição de abrir seu coração viria com o tempo, e quando isso acontecesse, tomaria uma decisão com confiança, baseada em seus verdadeiros sentimentos e desejos. Olivia estava, de fato, enfrentando um desafio difícil. A saudade de seu esposo perdido misturava-se com preocupações sobre a instabilidade no trabalho, adicionando novas camadas de ansiedade à sua vida. Havia uma resposta em sua alma às palavras de sua mãe, mas a tristeza e o apego ao passado a mantinham na zona de lembranças pesadas. Os ventos mutáveis da vida exigiam não apenas uma solução interna, mas uma prática. Enquanto Olivia contemplava suas novas circunstâncias, percebeu que precisava começar a planejar para todos os tipos de reviravoltas do destino. Ser demitida poderia atingir suas finanças duramente, mas ela sabia que não podia deixar Gabriela sem o apoio necessário. Determinada, Olivia decidiu buscar opções antes que o desespero e a ansiedade ganhassem força. Talvez isso incluísse encontrar um trabalho adicional, revisar suas despesas diárias ou até mesmo considerar planos de longo prazo para sua casa e vida na vila. Tomar decisões difíceis,
como é frequentemente o caso, poderia abrir novos horizontes e oportunidades para Olivia. Cada escolha que Olivia fazia refletia sua fortaleza e profundo compromisso com seus valores centrais de cuidar dos vizinhos e lutar por uma vida digna, apesar de todas as dificuldades que o destino lhe enviava. Não era um caminho fácil, mas um que precisava ser trilhado com honra e dignidade. Olivia, aliviada por uma reação tão inesperada e positiva de Gabriela, começou a planejar todos os pequenos e grandes detalhes a serem providenciados na mudança. Sim, haveria custos e mudanças a serem feitas. Ela teria que ver quais adaptações seriam necessárias na casa para o conforto de Gabriela, como garantir fácil acesso a cada cômodo e levar em conta todas as necessidades relacionadas à saúde e à vida diária de Gabriela. Corrimãos, rampas ou dispositivos de auxílio no banheiro poderiam ser necessários. Olivia estimou esses custos futuros, mas percebeu que os benefícios emocionais e psicológicos de morar juntas poderiam superar os encargos financeiros. Além disso, a oportunidade de companhia constante com o ente querido e o ambiente natural do lar eram pontos positivos dessa decisão. Gabriela havia expressado disposição para mudar e até sugerido um plano B, caso quisesse ser independente novamente, encontrando um emprego com opção de moradia. Isso deu a Olivia confiança de que Gabriela tinha o desejo e a coragem de fazer a mudança. O apoio da família motivou Olivia a agir. Ela sentiu que não estava carregando o fardo da responsabilidade sozinha. Estava inspirada a tornar a casa melhor e mais acolhedora, para que Gabriela se sentisse não apenas uma hóspede, mas um membro pleno da família, cercada de cuidado, amor e compreensão. A vida parecia ter oferecido a Olivia uma nova chance de recuperar o calor e o apoio mútuo necessários para enfrentar os obstáculos. Às vezes, essas chances surgem nos momentos mais inesperados e podem trazer benefícios imprevistos, que não se pode contar na rotina ordinária da vida. Olivia, com sentimentos mistos de simpatia e perplexidade com as palavras de sua sogra, deu passos em direção a uma paz frágil. Era importante para ela que Nicole percebesse que a casa não deveria ser uma arena para antigos ressentimentos e culpas, mas um lugar de cura e novos começos. Entendo suas preocupações, começou Olivia, e agradeço por sua preocupação com nosso bem-estar. Gabriela realmente passou por muita tragédia e sua vida não foi fácil, mas, ao mesmo tempo, ela é uma mulher incrivelmente forte, que está aprendendo a encontrar alegria nas pequenas coisas e não desistir diante dos obstáculos. Você sabe como é viver com a dor da perda, mas ambas podemos encontrar conforto no cuidado e apoio daqueles que ficaram. Gabriela não é um fardo para mim, e ela é minha escolha, uma amiga. Não consigo imaginar minha vida passando por pessoas que posso ajudar e que podem enriquecer minha existência com sua singularidade. Ao abordar as últimas palavras de Nicole sobre não poder visitar a casa, Olivia abordou a questão. Entendo que sua determinação em não ver Gabriela se baseia em sentimentos profundamente pessoais. No entanto, gostaria que você não recusasse nos visitar por causa das circunstâncias passadas. Todos nós mudamos desde então e cada um de nós tem seu próprio caminho para o perdão e a reconciliação. Por favor, dê uma chance a si mesma, dê-nos uma chance. Seu vínculo com Miguel permanecerá para sempre nesta casa e suas memórias dele têm um valor compartilhado para nós. Olivia falou com amor e respeito, tentando não apenas confortar sua sogra, mas ajudá-la a perceber que às vezes o passado vale a pena ser deixado para trás em prol de um futuro compartilhado e do bem de todos os envolvidos na família. Ela queria construir uma ponte sobre o conflito para que todos pudessem seguir em frente apoiando uns aos outros. Reforçada pelo apoio de Marina Oliveira e pela perspectiva positiva de Gabriela sobre as mudanças que estavam por vir, Olivia sentiu-se confiante em sua decisão. Ela estava esperançosa e otimista sobre o futuro vivendo juntas, e esse humor a ajudou a permanecer calma e tolerante ao conversar com sua sogra. Olivia percebeu que a situação que enfrentavam estava longe de ser simples, mas via Gabriela não apenas como uma amiga, mas como alguém que, apesar da tragédia, encontrou forças para seguir em frente e trazer luz à vida de outras pessoas.
Isso reforçou sua crença de que o futuro compartilhado na vila provaria ser a melhor solução para todos. Enquanto ouvia Nicole, Olivia simpatizava com sua dor e vergonha, tentando mostrar que o passado poderia e deveria ser perdoado. Ela tentou transmitir a mensagem de que até as feridas mais profundas cicatrizam quando cercadas de amor e apoio e que, em vez de se apegar ao mal, pode-se escolher o caminho da compaixão e compreensão. Nicole, ao expressar seu pesar pela partida iminente de Gabriela, ainda apoiou a ideia de mudança. Suas palavras e as preparações e contatos acrescentaram a confiança de Olivia de que nunca estaria sozinha nessa jornada desafiadora de cuidar de Gabriela. Com as explicações e contatos fornecidos, ela sabia que sempre poderia pedir ajuda ou conselho. Tudo estava sendo preparado para um novo capítulo da vida que exigia adaptação e coragem, mas também prometia novas alegrias e momentos profundos de conexão. Gabriela estava ansiosa para iniciar suas férias e Olivia estava pronta para seu novo papel, não apenas como dona de casa, mas também como companheira e, talvez, de certa forma, como uma salvadora. O acordo de Frederico em ajudar na mudança de Gabriela foi um grande alívio para Olivia. Suas ações são a verdadeira encarnação do apoio familiar e da união, pois remodelar uma casa para atender novas necessidades não é apenas trabalho físico, mas uma disposição de mostrar amor e cuidado em ação. Nicole, embora se sentindo ansiosa e constrangida, superou suas objeções internas e fez uma visita. Esse encontro foi outro passo em direção à reconciliação e à realização de que um tempo de comunicação sincera pode curar até as feridas mais profundas do coração. Olivia ficou muito tocada pelo fato de que Gabriela recebeu Nicole sem raiva e ressentimento. Essa atitude demonstra o grande coração de Gabriela, sua capacidade de seguir em frente e perdoar. Isso certamente ajuda a criar um espírito de reconciliação e unidade na casa. Que espírito construtivo surgiu neste lar? Risadas e vitalidade mais uma vez preencheram as paredes que há muito tempo mantinham o silêncio e a tristeza. Ruth está certa ao notar como as atividades e o espírito comunitário de Olivia ajudam a encontrar novas fontes de energia e vitalidade. Interagir com Gabriela provavelmente trouxe uma brisa fresca ao seu coração, o que é tão importante no aniversário de uma grande perda pessoal. Olivia, ao organizar um serviço memorial para seu falecido marido, também está tentando levar em conta as necessidades de Gabriela, para que seu lar compartilhado seja agora também um símbolo de cuidado e lembrança de seu ente querido. Seu sincero desejo de compartilhar espaço e memórias com outra mulher que foi importante para Miguel dá a esse novo começo um significado especial. E quando Olivia trouxe os barcos em miniatura feitos à mão por Miguel do sótão, sem dúvida adicionou uma nova dimensão ao seu lar renovado. Agora, estavam cercadas não apenas por memórias do passado, mas também por fé em um futuro onde havia espaço para novos hobbies, sonhos e talvez até a criação de novos modelos pelas duas. A oferta de Frederico para Olivia trabalhar como despachante foi uma oferta oportuna e talvez até transformadora. Depois de tentativas frustradas de encontrar um emprego e participar de entrevistas, a oportunidade de trabalhar em casa e ter uma renda estável soa como um verdadeiro avanço. Talvez, na confusão de Olivia e Gabriela ao olharem, houvesse não apenas uma questão de decisão, mas também de espanto. O mundo delas continua apresentando encontros e eventos que parecem mais do que mera coincidência. Olivia, olhando para Gabriela como uma velha amiga e agora companheira de quarto, podia sentir que seus caminhos de vida estavam intimamente entrelaçados. Deveria adiar a proposta agora ou deveria encará-la como um sinal ou até um presente do destino? O silêncio entre as mulheres poderia ser visto como um momento de reflexão interior sobre o fato de que, às vezes, decisões surgem inesperadamente e requerem uma resposta imediata. A adição de Frederico às suas vidas já é perceptível. Ele não apenas ajudou na mudança e adaptações na casa, mas agora, com esse gesto da oferta de emprego, pode mudar a vida de Olivia e dar-lhe novo encorajamento e esperança. A oferta de Frederico para trabalhar como despachante de casa não é apenas uma chance de apoiar financeiramente a casa, mas também uma oportunidade para Olivia se sentir necessária e voltar ao ritmo de trabalho.
Poderia o silêncio ter sido uma manifestação de dúvida ou um desejo de desafiar a incerteza, tomar uma decisão e seguir o fluxo? Este foi o momento em que o destino parecia ter lançado uma carta na manga e agora Olivia estava diante de uma escolha: pegar essa carta ou continuar puxando questões de interesse do baralho das provas da vida. Os olhares inequívocos de Olivia e Gabriela poderiam dizer: será que esta é a solução para nós? E precisamos de algo mais para garantir que, às vezes, o apoio vem de onde menos esperamos? A oferta de Frederico pode ser o passo para fora da luta interminável que permitirá a Olivia dar um passo à frente em direção à estabilidade e novas oportunidades. Olivia e Gabriela, cada uma à sua maneira, expressaram o desejo de assumir um novo papel em suas vidas, buscando autonomia e utilidade. Olivia, enérgica e determinada, respondeu imediatamente à oferta de Frederico, vendo o trabalho de despachante como uma oportunidade para começar uma nova página em sua vida profissional. Gabriela, cheia de compaixão e preocupação por sua amiga, ofereceu-se para o papel, dando a Olivia a chance de descansar e se recuperar de todas as suas experiências recentes. É interessante observar a reação de Frederico, sua surpresa e admiração pela resiliência e integridade dessas duas mulheres. Ele é atraído pelo espírito independente delas e pela falta de tentativas diretas de aproveitar seus recursos, reforçando assim seu respeito por elas. Uma conversa sobre trabalho e qualidades profissionais na varanda abre novas perspectivas para Olivia e Gabriela. Mas, quando Frederico vai embora, a conversa entre as amigas se volta para outro tópico: a vida pessoal de Olivia. Gabriela pode estar tentando animar Olivia ou movê-la adiante, mas faz isso de uma maneira um tanto discreta, provocando Olivia com sua sugestão de um possível interesse em Frederico. Olivia, que ainda está sofrendo pela perda de seu marido, responde de forma bastante dura, mostrando que é cedo demais para ela pensar em um novo relacionamento. Isso é um lembrete de que amigas próximas, como Gabriela e Olivia são, às vezes não conseguem entender o quão profundo e complexo é o processo de luto e recuperação após uma grande perda. Esse incidente também revela outra faceta: os sentimentos secretos de Gabriela por Frederico. Ela ficou constrangida com sua intervenção, pois talvez seus próprios sentimentos e desejo de ser útil a fizeram ser muito ousada ao falar. Momentos como esse são um lembrete de que, mesmo os relacionamentos mais próximos e fortes podem chegar à beira do abismo por um momento, por causa de mal-entendidos e falta de comunicação, especialmente quando as emoções estão feridas. Mas é através de momentos como esses que a profundidade e a força desse relacionamento são testadas, o que pode, em última análise, trazer maior compreensão e uma conexão mais profunda entre as pessoas. A situação entre Frederico, Gabriela e Olivia desenvolve-se de maneiras cada vez mais interessantes e imprevisíveis. O carinho e a afeição que começaram entre os recém-descobertos amigos desenvolveram-se em algo mais, especialmente por parte de Frederico em relação a Gabriela. Melanie aparentemente não exagerou ao elogiar seu sobrinho. Sua bondade e atitude proativa ecoaram nos corações de Olivia e Gabriela, mas foi Gabriela quem pareceu ter conquistado sua atenção sem reservas. Gabriela desfruta abertamente da atenção e do cuidado de Frederico e de seus planos para ajudá-la a se recuperar fisicamente. Enquanto isso, Olivia continua a se comportar com contenção para não criar expectativas infladas em Frederico e parece feliz por sua amiga com genuína nobreza. A dinâmica emocionalmente carregada entre os três destaca a incrível capacidade humana para empatia e amor multifacetado, não apenas o amor romântico, mas também a amizade, onde as pessoas apoiam a felicidade dos outros, mesmo que vá contra seus próprios desejos ou expectativas. A proposta de Frederico para Gabriela é o culminar de sua compreensão da importância e força de seu vínculo e de sua disposição em fazer tudo ao seu alcance para garantir que possam desfrutar plenamente da vida juntos. Nessa oferta, também reside uma confiança em um futuro que Frederico acredita que pode ser gratificante para Gabriela, apesar de suas limitações físicas. De acordo com a história, Olivia aceita as notícias e o possível futuro de seus entes queridos com gratidão e alegria.
Sua generosidade certamente mostra que os relacionamentos mais fortes são construídos com base no apoio mútuo, não na rivalidade. A ansiedade de Gabriela sobre como seu relacionamento com Frederico poderia ser percebido por Olivia indica um profundo respeito entre amigas. Olivia provavelmente percebe que seu relacionamento anterior com Miguel faz parte de uma história que ajudou ambas a crescer e seguir em frente, e que a felicidade de Gabriela e seus novos sentimentos por Frederico podem ser uma bela continuação de uma história em que ela mesma desempenhou um papel importante. É um testemunho da incrível maturidade e capacidade do coração de Olivia. Os relacionamentos, laços e vidas entrelaçadas de Olivia, Gabriela e Frederico desenvolveram-se em uma bela história de apoio, respeito e busca pela felicidade. Olivia, com calor e generosidade, abraçou a felicidade de Gabriela e Frederico, e não havia espaço em seu coração para piedade ou arrependimento pelo fato de que o relacionamento não era entre ela e Frederico, mas entre sua amiga próxima e esse homem maravilhoso. Olivia demonstra força de caráter ao permitir-se continuar a sentir falta de seu marido, que se foi, mas não se fecha a novas oportunidades para sua amiga e para si mesma. Ela se concentra em fazer o que sente ser seu dever, mantendo uma fé brilhante no futuro. O conto do conto de fadas romântico de Gabriela toma um novo rumo com a restauração de sua saúde, e Olivia encontra sua realização profissional e pessoal em seu relacionamento com Frederico. Ela encontra intimidade e compreensão renovadas, que haviam sido perdidas e redescobertas, mostrando a capacidade do coração humano para cura e renascimento. Um sentimento de círculo completo é criado quando Olivia, após seguir o conselho de Gabriela, encontra felicidade e amor novamente, ao mesmo tempo que mantém um pedaço de seu passado, uma cabana no campo que não poderia deixar de ter um significado especial para ela. A história de três almas, seus destinos entrelaçados e jornada através da perda, descoberta e amor nos lembra dos valores eternos dos relacionamentos humanos e que, mesmo nos momentos mais difíceis, há esperança, oportunidades de felicidade e o poder transformador da bondade. Muito obrigado por assistir. Por favor, comente, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Veja outros vídeos especiais que separei para você. Até mais!